Abra sua Bíblia em Gênesis, capítulo 16. Vamos ler do versículo 1 ao versículo 6. Gênesis, capítulo 16, do verso 1 ao versículo 6, primeiro parágrafo aí desse capítulo. Gênesis 16, do versículo 1 ao versículo 6. Diz assim a palavra do Senhor: Ora, Sarai, mulher de Abrão, não lhe dava filhos. Tendo, porém, uma serva egípcia, por nome Agar, disse Sarai a Abrão: Eis que o Senhor me tem impedido de dar à luz filhos. Toma, pois, a minha serva, e assim me edificarei com filhos por meio dela. E Abrão anuiu ao conselho de Sarai. Então Sarai, mulher de Abrão, tomou a Agar, egípcia, sua serva, e deu-a por mulher a Abrão, seu marido, depois de ter ele habitado por 10 anos na terra de Canaã. Ele a possuiu, e ela concebeu. Vendo ela que havia concebido, foi sua senhora por ela desprezada. Disse Sarai a Abrão: Seja sobre ti a afronta que se me faz a mim. Eu te dei a minha serva para a possuíres. Ela, porém, vendo que concebeu, desprezou-me. Julgue o Senhor entre mim e ti. Respondeu Abrão a Sarai: A tua serva está nas tuas mãos. Procede segundo o melhor te parecer. Sarai humilhou-a e ela fugiu da sua presença. Vamos orar. Santo Deus, nosso Pai Altíssimo, que habita no céu, entronizado, a Ti, ó Deus, nos dirigimos agora por meio desta oração e Te rogamos que, assim como o Senhor criou todas as coisas lá no início e tem sustentado todas as coisas pela palavra do Teu poder, que o Senhor também venha estar nos ajudando nesse tempo agora e por meio da Tua palavra, criando o que for necessário em nosso coração. Seja vida nova, seja uma vida mais vívida, mais dinâmica. Que o Senhor venha nos ajudar, ó Deus, a estarmos bem atentos ao que a Tua palavra diz. E a Ti, ó Jesus Cristo, sentado à direita do Pai, nós Te rogamos que o Senhor, que conhece as nossas falhas, pois o Senhor morreu por causa delas, que o Senhor continue intercedendo por nós. E a Ti, ó Espírito, que habita em nós, e que está aqui presente para manusear a Tua palavra aos nossos corações, para nos fazer entender o que a Tua palavra diz, que, ó Deus, Deus Consolador, nos ajude a acatarmos, a compreendermos a Tua palavra, sermos transformados por ela. Seja para trazer salvação, nova vida a quem ainda não tem. Seja para renovar o ânimo daqueles que já nasceram de novo. Assim eu te oro, Deus Trino, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. O episódio de hoje, da nossa série, Nos Passos de Abraão, que iniciamos desde o capítulo 12, é sobre fuga. Esse é o tema do nosso episódio de hoje, a fuga. No final do nosso texto, se você observou, acontece uma fuga. Lá no versículo 6, o último versículo aí lido, na última frase diz: Sarai humilhou a sua serva, e ela fugiu de sua presença. A serva egípcia de Sarai, ela tem um nome interessante. Agar, como diz uma nota de Bíblia de estudo, pode estar relacionado, esse nome Agar, com uma expressão árabe que significa fugir. E, como nós vemos aqui no texto, é o que, enfim, Sarai vai fazer aí no final do parágrafo. Ela vai fugir da presença da sua senhora. Mas a razão por que eu estou tomando tempo para falar do significado do nome de Agar é que esse significado ilustra bem o que acontece aqui com as pessoas mencionadas nesse texto.
O texto vai mencionar Sarai, Abrão e Agar, e eles estão fugindo. Cada um dessas pessoas aí está fugindo de uma situação, fugindo de uma situação que eles entendem como um problema, seguindo uma rota de fuga para longe desse problema, e eles chegam então a uma nova situação. Eles estão tentando fugir de uma situação de longa espera, de uma situação de vergonha social ou de falta de prestígio. São situações, se nós olharmos bem, semelhantes às que nós também enfrentamos no nosso dia a dia. Então esse episódio, essa mensagem, ela nos interessa muito, porque assim como Abraão, nós vivemos pela fé. E assim como ele, a nossa fé cada dia é desafiada. A nossa fé cada dia é colocada sob teste diante de expectativas, de desejos que parecem que estão sendo adiados, parece que estão sendo demorados a ser cumpridos. A nossa fé, ela é também testada diante de dificuldades, diante de injustiças. Nós também lutamos para confiar no Senhor diante daquelas adversidades que nós sabemos, isso não é resultado de escolha ruim que eu fiz. E além disso, há também aquelas situações pesadas e bem difíceis que sim, nasceram de escolhas ruins, erradas, que nós fizemos, ou de motivações erradas que nós tínhamos. Nós queremos, por exemplo, uma melhoria na nossa vida financeira, nós aguardamos ter condições para construir uma casa melhor, ou comprar um transporte, e parece que esse tempo nunca chega. Nós aguardamos ter condições para quitar aquelas dívidas que já vêm nos acompanhando há um longo tempo, mas parece que as dívidas ganham mais filhos. Pode ser que faz tempo que você está desempregado, e aí você acorda na expectativa de que pode ser que hoje surja uma oportunidade de trabalho, você está preocupado que tem uma família para sustentar e nada acontece. Alguns jovens, talvez, com a idade um pouco mais avançada, aguardam aí que surja um rapaz ou uma moça com quem possam começar uma amizade colorida e aí desenvolver um relacionamento amoroso. Ou talvez jovens que já estão namorando, não vem aquela hora de se casarem e poderem ter um ao outro fisicamente. Dificuldade, irmãos, dificuldades para atravessar ou expectativas para cumprir, nós temos aos montes ao longo das nossas vidas. Não estranhamos mais, pelo menos não deveríamos, esse fogo ardente de variadas provações que surgem na nossa vida, destinado, como diz Pedro, a nos provar. Qualquer que seja a situação que estejamos enfrentando, qualquer que seja a expectativa que nós queiramos cumprir, nós queremos uma rota de fuga, um caminho para chegarmos lá do outro lado, para nos sentirmos descansados, aliviados. E não é pecado querer isso, não é pecado querermos que passe de nós este cálice. Nós queremos encontrar, então, um meio para que os nossos problemas e dificuldades sejam solucionados, ou de que os nossos anseios sejam atendidos. O quanto antes queremos escapar, queremos fugir dessas situações difíceis que encontramos ou que enfrentamos hoje. Como eu disse, esse episódio da vida de Abraão nos interessa muito, porque nós vamos ver aqui que esses três personagens, Abraão, Sarai e Agar, eles estão seguindo uma rota de fuga para fugir aí dos seus problemas. Mas o caso aqui se trata de uma rota de fuga que nós não devemos imitar ou seguir por essa mesma rota. Aqui nós vamos aprender com eles como não fugir dos problemas. Esses personagens deixam aqui um exemplo para nós, inclusive Abraão, infelizmente, um exemplo que não devemos seguir. Mais uma vez, na história do nosso herói da fé, ou do nosso pai na fé, nós encontramos alguns passos para não imitarmos. Nós poderíamos tirar tempo para olhar para Abraão, para Sarai e para Agar, e nos enxergar neles, aprender no exemplo deles lições importantes para nossas vidas. Do que eles estão fugindo? Qual rota eles estão usando para fugir dos seus problemas? E onde é que cada um, enfim, vai chegar?
Mas nós não vamos fazer isso, olhar para cada um deles. Nós vamos colocar a luz da nossa câmara hoje sobre a companheira de fé de Abraão, a sua esposa Sarai, que infelizmente dessa vez não é um exemplo de fé. Nós vamos observá-la aí na sua fuga de problemas que já vem acompanhando ela há algum tempo, e vamos vê-la nessa tentativa de fugir desses velhos problemas e dos novos problemas que vão surgir. Esse episódio sobre fuga, nós vamos dividi-lo em 3 partes. A primeira parte, o velho problema de Sarai. A segunda parte, a rota de fuga de Sarai. E a terceira parte, o novo problema de Sarai. Então preste bem atenção, porque este episódio acontece várias vezes na sua vida também. E com essas mesmas partes, essas mesmas etapas. Então a primeira parte desse nosso episódio de hoje, o velho problema de Sarai. Qual era esse problema? Do que Sarai fugia? Versículo 1 diz assim: Ora, Sarai, mulher de Abrão, não lhe dava filhos. Essa primeira informação aqui é a causa do que vai acontecer no restante aí do capítulo. É a causa dos demais eventos que vão se dar a partir de aqui. Então Sarai, na ocasião ainda era Sarai, não Sara, ela tinha aqui por volta de 75 anos e ainda não tinha dado nenhum filho a Abrão. E ela tinha acompanhado ele desde a terra de Ur dos Caldeus, debaixo dessa promessa que Deus tinha feito que Abraão teria uma descendência. E aqui ela já está bem velha, 75 anos. Mas esse não é a velhice, não é o único problema dela, porque mesmo quando nova, ela não podia ter filhos, por questão de esterilidade mesmo. Lá no capítulo 11, versículo 30, quando vai introduzir Abraão e a sua família na narrativa bíblica, lá diz: Sarai era estéril, não tinha filhos. Então essa condição de Sarai não era uma situação sobre a qual ela tivesse controle. Não foi ela que escolheu ser estéril. Dificilmente uma mulher no Oriente Antigo iria fazer essa escolha. Algo que tantas fazem hoje, mas essa não seria uma escolha de uma mulher naquela cultura. Então Sara entendia que essa condição de ser estéril, isso era algo que Deus estava sobre o controle. Ela entendia que Deus era soberano sobre essa condição dela. Por isso ela diz no versículo 2, disse Sarai a Abrão: Eis que o Senhor me tem impedido de dar à luz filhos. Agora, essa compreensão de Sarai sobre a soberania de Deus quanto à sua condição de esterilidade, não significava que ela estava satisfeita com isso, que ela estivesse contente com a sua condição. Uma mulher estéril, naquela cultura, naquela época, não era bem vista aos olhos da sociedade. Uma mulher nessa condição era considerada um problema. Ela era vista como alguém que estava debaixo do julgamento de Deus. Ou seja, a esterilidade era vista como uma demonstração do desfavor de Deus àquela mulher. Então as palavras de Sara aqui, eis que o Senhor me tem impedido de dar à luz filhos, podiam estar carregado dessa ideia cultural também e religiosa de que Deus está me punindo, Deus tem alguma coisa contra mim. Então essa sua declaração, o Senhor tem me impedido de dar à luz filhos, pode ser vista aqui também como uma queixa contra Deus. Ela está insatisfeita com a sua situação, mesmo ela entendendo que é imposta por Deus. Não ter filhos era um peso para uma mulher como Sara, mesmo entendendo, sabendo da soberania de Deus. E talvez esse peso tenha aumentado, esse peso de que eu não tenho filho, o que é que as pessoas estão pensando sobre mim. Esse peso talvez tenha aumentado depois da última conversa que Deus teve com Abrão. Na última conversa que Deus teve com Abrão, no capítulo 15, Deus assegurou a Abrão, inclusive com um pacto, que o seu herdeiro teria o seu próprio DNA. Capítulo 15, versículo 4, Deus disse:
aquele que será gerado de ti será o teu herdeiro. Então não é difícil imaginar que Abraão tenha compartilhado isso, claro, com a sua esposa, com as pessoas mais próximas e com os outros colegas ali que eram aliados a ele. Então, Abraão e Sarai estavam na expectativa de que logo ela iria engravidar. Deus não tinha dito que iria demorar. E considerando que eles já estavam velhos, talvez esse filho viesse logo, eles tinham essa expectativa. Então Sarai está na expectativa de que esse filho venha logo e que seu motivo de vergonha social, enfim, iria passar. Mas aí o que passa é o tempo, os dias passam e nada acontece. E essa expectativa, esse anseio por esse filho se torna uma pressão. E a expectativa das pessoas também, talvez perguntando, e aí? Isso também aumenta essa pressão. Essa pressão se transforma em frustração, desapontamento, e aí vem as queixas. E nesse momento, Sarai deixa de fazer a leitura da sua situação pela ótica da soberania e da promessa de Deus. Parece que ela está mais preocupada em escapar da sua vergonha pela sua idade, ela está mais preocupada em escapar da sua vergonha e dessa pressão social do que em ver a fidelidade de Deus, do que em ver Deus sendo glorificado. Então ela resolve que ela vai tomar as rédeas da situação. Ela vai criar sua própria rota de fuga. Mas antes de nós vermos o caminho trilhado por Sarai, vamos olhar para a nossa própria vida. De qual problema você está querendo fugir? De que pressão você está querendo fugir? Qual é essa pressão ou esse problema que vem aí à sua mente? Esse problema ou situação difícil, é bom a gente discernir, é resultado de escolhas pecaminosas, ruins, imprudentes que você fez, ou é uma situação imposta pela soberania de Deus? Você está enfrentando problemas com pessoas por conta de mentiras que você contou? Está em aperto financeiro porque comprou alguma coisa na hora errada, não era o momento, você não estava em condições para fazer isso e mesmo assim deixou o desejo falar mais rápido? Você tomou alguma decisão importante e comprometedora só para agradar a família ou a amigos e agora a coisa está feia? Uma coisa é estar debaixo das dificuldades que você mesmo criou, fruto de escolhas ruins, erradas, de motivações egoístas. Outra é você estar enfrentando dificuldades impostas pela soberania de Deus, como problemas com a sua saúde, ou a saúde de algum parente, e outras dificuldades, até mesmo na área financeira, até mesmo na área de relacionamento. Às vezes enfrentamos dificuldades nessas áreas também, não por causa de algo errado que fizemos, mas imposta pelas circunstâncias. Deus é soberano sobre isso. Então, de qual problema, situação ou provação você está querendo escapar? Se o seu problema presente é imposto pela soberania de Deus, muito cuidado com o caminho que você escolhe para fugir dessa dificuldade. Quando se trata de provações impostas pela soberania de Deus, embora você ore pedindo, Senhor, passa de mim este cálice, esteja também pronto para bebê-lo. De ser paciente por um pouco mais de tempo, aguentar um pouco mais, se esta for a vontade de Deus. Cuidado para não seguir uma rota em que você teria que pecar para se livrar dos seus problemas. Não se engane, se você for por esse caminho, do outro lado, será pior. E, infelizmente, foi isso que Sarai fez. Vamos então para a segunda parte desse episódio e ver a rota de fuga de Sarai. Sarai, então, resolveu tomar as rédeas da situação, ela resolveu criar a sua rota de fuga, uma rota para escapar da sua vergonha, já que o próprio Deus não agiu a tempo,
segundo a visão dela, ela resolve dar um empurrãozinho no plano de Deus. Qual é essa rota de escape? Qual é a solução para o problema dela? Versículo 2 de Gênesis 16. Disse Sarai a Abrão: eis que o Senhor me tem impedido de dar à luz filhos. Toma, pois, a minha serva, e assim me edificarei com filhos por meio dela. Toma, pois, a minha serva, ela diz ao seu esposo, e assim me edificarei com filhos por meio dela. A solução que Sara viu para o problema foi o concubinato. O concubinato era a prática, uma prática guiada por leis da época, leis culturais. Era uma prática de um homem tomar uma concubina para gerar filhos por meio dela, caso a sua esposa fosse estéril. Essa concubina geralmente seria a serva pessoal da sua esposa. Seria aquela serva que, diferente de todas as outras, tinha um relacionamento mais próximo, mais de confiança com a sua senhora. No concubinato, quando uma esposa estéril entregava então a sua serva, essa serva pessoal para o seu marido, qualquer filho que ela concebesse dele, seria dela, dessa senhora. Então, na hora do parto, a serva iria dar à luz no colo da sua senhora. Como mostra lá em Gênesis 30, versículos 2 e 3, você não precisa abrir lá, mas lá uma situação parecida com Jacó, de a Raquel cobrar dele que ela não tinha filhos. Então Jacó se irou contra Raquel e disse: acaso estou em lugar de Deus, que ao teu ventre impediu frutificar? Respondeu ela: eis aqui Bila, minha serva, coabita com ela para que dê à luz e eu traga filhos a meu colo por meio dela. Por isso Sarai disse aqui para Abrão: toma, pois, a minha serva, e assim me edificarei com filhos por meio dela. Sarai está tão desejosa de ter um filho, mais do que preocupado com a promessa de Deus, mais do que com o que Deus já conversou com Abrão. E para Abrão, talvez, essa atitude aqui de Sarai, para ele talvez parecesse que ela estivesse sim preocupada com essa promessa que Deus fez, a promessa de um herdeiro. Abrão, Deus te prometeu um herdeiro, mas eu entendo, no caso Sarai, entendo que não será através de mim. Deus não quer que eu tenha filhos, Ele até impediu que eu tivesse filhos. Então o único jeito é esse, se eu tiver filhos através da minha serva. Sara, enfim, pensou num jeito de ajudar Deus, de fazer com que esse herdeiro chegue logo, ela resolver esse problema de falta de filho de Abraão. Essa espera de Abraão acabaria, ele teria o seu herdeiro. Talvez fosse isso que faltasse para Deus dar continuidade ao seu plano. Percebe o que acontece? Conseguimos enxergar o que acontece aqui? A solução dela é um meio legal, culturalmente falando era legal, mas eles, Abrão e Sarai, não se importaram em saber o que Deus, que tinha prometido o herdeiro, achava disso. Essa rota de fuga, sem problemas aos olhos dos homens, é mesmo aprovada por Deus? Esse é um questionamento que precisava ser feito. Aos olhos dos homens, nós estamos fazendo tudo certo. Mas aos olhos de Deus, o que é que Ele pensa a respeito disso? Irmãos, quando colocamos os nossos desejos, mesmo que eles sejam bons, quando nós colocamos os nossos desejos acima da vontade de Deus revelado na sua palavra, é assim que nós vamos agir, como Sarai. Nós vamos tomar a frente de Deus e vamos agindo da forma que parece sábia, parece aceitável, e nós estamos só esperando que Deus vá assinando embaixo, concordando com tudo que nós estamos fazendo. Corremos na frente de Deus, esperando que Ele aprove as nossas escolhas e limpe a bagunça que a gente vai deixando aí pelo caminho. Agimos como se estivéssemos sendo
espirituais, quando a motivação toda, na verdade, é egoísta. Escute bem isso. Nós não temos o poder de acelerar o calendário ou o relógio de Deus. Se Deus prometeu algo a acontecer, nós não temos o poder de acelerar o calendário dele ou o relógio dele. Deus não passa a trabalhar um pouco mais rápido, porque nós estamos dando algum jeitinho por aqui. Deus ele não se sente pressionado a agir logo, a fazer alguma coisa logo, por causa do que a gente está fazendo aqui. Não. É no tempo dele, é na hora dele, é do jeito dele, é para a glória dele. E por graça dele, quando ele vai agir, no tempo que ele vai agir, como ele vai agir, é para o nosso bem também. Agora, quando nós tentamos manipular a situação, seguindo meios duvidosos para acontecer o que queremos, como queremos e quando queremos, o fim não vai ser o nosso bem. Se você está enfrentando dias difíceis e pode se livrar deles, tudo bem, faça, se livre. Mas não faça isso seguindo caminhos e meios pecaminosos. Não fique pensando aí em estratégias duvidosas para se livrar de uma situação indesejada. Não. Se você quer contar com a ajuda de Deus, seja paciente, faça o correto sempre, mesmo em meio ao sofrimento, mesmo em situações indesejadas, faça o correto sempre, pratique o bem. É isso que diz 1 Pedro 4,19. Por isso, também, os que sofrem segundo a vontade de Deus, encomendem a sua alma ao fiel Criador, na prática do bem. Se não ficou claro, eu vou ler aqui numa outra versão. Portanto, se vocês sofrem porque cumprem a vontade de Deus, continuem a fazer o que é certo. Se vocês sofrem porque cumprem a vontade de Deus, continuem a fazer o que é certo e confiem a sua vida àquele que os criou, pois Ele é fiel. Então, o que fazer quando sofremos? O certo. Enquanto sofremos, o que fazer? O certo, o correto. E confiar no nosso Deus. Quero fazer 2 alertas aqui. Primeiro, você está querendo fugir de algum problema? Cuidado com a rota da queda. Cuidado com a rota da queda. A rota da queda é aquela que você acredita que, mesmo que você não diga, que o seu caminho é melhor do que o caminho de Deus. Quando buscamos alcançar algo legítimo, algo certo, por meios ilegítimos, por meios suspeitos, que não são aprovados por Deus, a rota que nós estamos seguindo é a rota da queda. Os passos que nós estamos dando são os passos da queda. Veja aí o versículo 3. Olha os verbos do versículo 3. Então Sarai, mulher de Abrão, tomou Agar, egípcia, sua serva, e deu-a por mulher a Abrão, seu marido. Você lembra desses verbos em algum lugar? Lá em Gênesis, quando estava tudo bem. Final do capítulo 2, tudo bem. Mas aí, começo do capítulo 3, a mulher tomou do fruto que Deus tinha dito para não comer. Tomou, comeu e ela deu também ao seu marido. O caminho de Sarai aqui é o mesmo caminho percorrido por Eva. Ela tomou do fruto, Eva tomou do fruto e deu ao seu marido. E o resultado foi o quê? Queda. Quando nós seguimos a rota da queda, o resultado vai ser queda. Quando nós seguimos pelo caminho errado, vai dar errado. Quando Adão comeu do fruto que Eva tinha dado para ele, com certeza,
processo de pegar aquele fruto, olhar a beleza dele, e mastigar, e sentir aquele gosto no seu paladar, tudo isso era muito bom. Era uma experiência e tanto. Mas aí depois que o fruto chegou no estômago, começou a pesar na consciência. Ele tinha feito besteira. Então, cuidado com a rota da queda. Quando você pensar em fugir dos problemas, cuidado com a rota da queda. Segundo, não confunda o resultado de suas escolhas com a aprovação de Deus para os seus planos. Não confunda o resultado de suas escolhas com a aprovação de Deus para os seus planos. Versículo 4 diz assim: ele a possuiu, ele teve relações, Abraão teve relações com Agar, e ela concebeu, ela ficou grávida. Sarai tomou a sua serva, entregou para o seu marido, e ela ficou grávida. Está vendo? Eles podem ter pensado. É sim da vontade de Deus. A mulher ficou grávida. Até aqui Sarai estava saboreando o seu plano como se ele estivesse funcionando. Agora é só aguardar 9 meses e ela poderá ter um filho para chamar de seu. Mas 9 meses e ela não será mais considerada uma fracassada. A sua vergonha já era. É só aguardar. Quantas vezes acontece isso com a gente, hein? Você foi por um caminho errado, com escolhas erradas, e tudo parecia estar dando certo. Tudo parecia que plano legal. Deus está confirmando tudo. É mesmo a vontade de Deus. Agora é só esperar. Mas aí antes que o menino nasça, lá se vem os abacaxis. Irmãos, nós precisamos aprender que planos e escolhas que não glorificam a Deus não trarão bênçãos. Planos e escolhas que não glorificam a Deus não trarão bênçãos. Eles trarão novos problemas, difíceis, mais difíceis e mais pesados. É melhor sofrermos agora as dificuldades impostas pela soberania de Deus do que as dificuldades que vão vir das escolhas pecaminosas que nós fizermos. Elas vão ser pior, serão mais difíceis, serão mais pesadas. É melhor nós sermos perseguidos agora por Saul, por agirmos segundo o coração de Deus, do que depois sermos perseguidos por Absalão, por termos pecado contra o Senhor. Cuidado com a rota de fuga que você escolhe para fugir dos seus problemas. Terceira parte da fuga de Sarai é o novo problema. O novo problema de Sarai. Onde, então, essa rota de fuga colocou Sarai? Versículo 4, ele a possuiu, e ela concebeu. Vendo ela que havia concebido, foi sua senhora por ela desprezada. Vendo ela, Agar, que havia concebido, que estava grávida, foi sua senhora por ela desprezada. Até a primeira frase do versículo 4, ele a possuiu e ela concebeu, parece que o plano está dando certo. Mas na frase seguinte, a coisa começou a desmoronar. A sua serva de confiança deixa aqui que o orgulho materno, natural, fale mais alto do que a situação legal. Agar não passa a tratar Sarai como se ela fosse insignificante. Aquela importância que Sarai tinha antes, Sarai agora é como se não fosse assim grande coisa mais para sua serva. Sarai perdeu a importância para ela, para Agar. O que seria motivo de alegria se transformou em um transtorno para Sarai. E Sarai usa 2 termos aqui para descrever essa nova situação, esse novo problema, o que ela está passando. No versículo 5, quando ela vai falar com Abrão, disse Sarai a Abrão: seja sobre ti a afronta
que se me faz a mim? Essa é a palavra que ela usa aqui para falar da sua situação. Essa palavra significa pequenas e contínuas injustiças. Essas injustiças que ficam... parece bobagem, mas porque fica acontecendo com muita frequência, parece que tira a paciência. Essa palavra era usada para se referir a pequenas agulhadas que vão definhando a vida. Não matam, mas vão adoecendo. A ideia é que Sarai estava sendo destruída aos poucos. É como se ela estivesse sendo morta ali na unha, devagarzinho. Outra palavra que ela usa é desprezo, no versículo 5 ainda, quando ela diz, ela porém, vendo que concebeu, desprezou-me. Ela estava sendo tratada como se fosse um objeto de pouco valor, algo de pouco valor. Dá para ter um pouco de noção de como é que estava a vida de Sarai agora. Quando fugimos de um problema, por um caminho pecaminoso, chegamos a um problema pior. Quando fugimos de um problema, por um caminho pecaminoso, chegamos a um problema pior. Outra coisa, a esterilidade de Sarai e essa demora para eles terem filhos, podemos dizer que esse é um problema de Deus. Esse era um problema de Deus. Não era, como eu já disse no começo, não eram eles que tinham escolhido, não era Sarai que tinha escolhido essa condição, não era por um erro que eles tivessem cometido, foi uma situação imposta pela soberania de Deus. E situações assim, acredite, essas situações impostas pela soberania de Deus, elas são suportáveis. Nós temos forças para suportar essas dificuldades impostas pela soberania de Deus. Quando sabemos que estamos numa situação difícil, que não é resultado dos nossos erros, é Deus que quer assim, nós nos sentimos encorajados e confortados, porque nós sabemos que Deus está coordenando todas as coisas para o nosso bem. Mas quando tentamos fugir desse tipo de dificuldade, por uma rota errada, nós vamos chegar a uma situação pior. E essa nova situação, o sofrimento será pior. E ainda com esse peso na consciência. Se eu não tivesse feito aquela besteira lá atrás, se eu não tivesse feito aquela escura, por que eu não suportei? Vai ser pior. E é isso que Sarai está vivenciando agora. Ela tem um novo problema, pior do que o anterior. E agora? E agora? E agora ela quer outra fuga. Ela traz o assunto para Abrão resolver, no versículo 5. Versículo 5, disse Sarai a Abrão: seja sobre ti a afronta que se me faz a mim. Eu te dei a minha serva para possuíres, ela, porém, vendo o que concebeu, desprezou-me. Julgue o Senhor entre mim e ti. Uma perguntinha aqui: por que Sarai não foi tratar diretamente com Agar? Por que ela não foi resolver isso diretamente com Agar? Porque se uma esposa desse a sua escrava ao seu marido, e essa escrava gerasse filhos, a escrava poderia se igualar com aquela esposa, com a sua senhora. Nesse caso, ela não podia ser vendida. Essa escrava que gerasse filhos e chegasse ali ao nível da esposa, ela não podia ser vendida. É como se fosse uma segunda esposa. Lá atrás, quando Sarai pensou nessa estratégia toda, arquitetou tudo isso, parece que ela ignorou essa possibilidade, o risco que ela corria. Abrão agora, segundo as leis culturais da época, era esposo também de Agar. Sarai, sem se dar conta, promoveu a sua serva, a esposa de seu esposo. E é por isso que ela, talvez Agar passou a tratar ela de forma insignificante, que agora ela entendeu que ela está numa posição mais elevada, não é mais só escrava.
E é por isso que só Abraão podia julgar essa questão e Sarai recorre a ele. Tente imaginar tudo isso, irmãos. Sarai está sofrendo injustiças da sua serva. A sua serva está grávida. E ela não pode tratar diretamente com ela. O que será que se passa no coração dela com respeito a Abrão? O que será que Sarai está pensando sobre Abrão? Uma coisa que eu imagino que podia estar perturbando ela, não é certeza, a Bíblia não diz, mas que eu imagino que podia estar perturbando ela, era esse questionamento. Será que Abraão prefere mais a Agar do que eu? Será que ele tem um amor maior por ela, porque ela está grávida, do que a mim? E se ela tinha essa dúvida, seria atormentador. Seria atormentador. E chega num ponto que Sarai não aguenta mais. Ela vai até Abraão e responsabiliza ele por tudo que está acontecendo com ela. De novo, versículo 5. Disse Sarai a Abrão: seja sobre ti a minha afronta que se me faz a mim. Eu te dei a minha serva para a possuíres. Ela, porém, vendo o que concebeu, desprezou-me. Julgue o Senhor entre mim e ti. Ela leva a situação aí para Abrão resolver. E o que Abrão faz? Devolve a bola para ela. Devolve o abacaxi para ela. E ele a autoriza a resolver a situação. Versículo 6. Respondeu Abrão a Sarai: a tua serva está nas tuas mãos. Procede segundo o melhor te parecer. Abrão coloca Agar na função anterior de serva de Sarai, quando ele diz: a tua serva está nas tuas mãos. E ele dá a Sarai a liberdade para tratar do comportamento dela, da serva, do jeito que ela achar melhor. Procede segundo melhor te parecer. Agora imagine uma mulher de orgulho, com o orgulho ferido, tendo a liberdade para fazer o que quisesse com essa outra que estava lhe desprezando, que era a causa do seu sofrimento. Versículo 6 diz, final aí, Sarai humilhou-a. Parece uma expressão tão leve, né? Tão simples. Essa expressão, ela é a mesma usada no capítulo 15, versículo 13. Volte aí. Diz assim, capítulo 15, versículo 13. Então lhe foi dito, Deus falando com Abrão sobre o que aconteceria com a sua descendência no futuro. Então lhe foi dito: sabe com certeza que a tua posteridade será peregrina em terra alheia, e será reduzida à escravidão, e será afligida por 400 anos. É a palavra humilhou lá do capítulo 16. Afligida. No livro de Êxodo, quando vai falar desse sofrimento, desse trato que os egípcios davam aos israelitas quando estavam lá, também vai usar essa palavra para falar de aflição. Então essa palavra humilhou aqui é a palavra que descreve aflição. Sarai afligiu Agar. Em outras palavras, ela pegou pesado. Ela queria mostrar para Agar quem é que manda realmente. As mesmas pessoas que antes ela tinha convencido a participar da sua trama, são as mesmas pessoas que agora ela pune, porque o seu plano não deu certo. Ela responsabiliza Abrão por seu sofrimento e aflige a sua serva. Mas o pior está por vir. O que é que ela tanto queria? Por que ela começou tudo isso? Por que Sarai começou tudo isso? Porque ela queria um filho. Versículo 6 diz, Sarai humilhou-a e ela fugiu de sua presença. Agar fugiu e o filho tão esperado, a solução para a vergonha social de Sarai, foi embora junto com ela, na barriga de Agar. Irmãos, no fim, a nossa artimanha pecaminosa não nos dá o que queremos. As nossas artimanhas pecaminosas não nos dão o que queremos de fato. E se acontecer de nos dar,
as dores virão depois. Se acontecer de chegar às nossas mãos o que queremos e que conseguimos por um meio pecaminoso, se acontecer de chegarmos a uma nova situação, aparentemente de alívio, e chegamos ali por um meio pecaminoso, mais tarde as dores virão. Provérbios 20, 17 diz: suave é ao homem o pão ganho por fraude, mas depois a sua boca se encherá de pedrinhas de areia. Jeremias 22 e 13 diz: ai daquele que edifica a sua casa com injustiça. Você pode até edificar a sua casa, construir o seu patrimônio, mas se é com injustiça, ai de você. E essas palavras servem também para nós, crentes, com respeito às escolhas que fazemos diante das dificuldades que enfrentamos. Há caminho que ao homem parece direito, mas ao cabo, lá no fim, dá em caminho de morte. Não é difícil fugir de um problema velho, por uma rota pecaminosa, e chegarmos num problema novo e pior. É tão fácil fazer isso. Pensarmos no nosso jeito, seguirmos por esse jeito, e depois estarmos numa situação pior. Eu sei que esse episódio aqui poderia ser reescrito com várias situações da minha vida, da sua vida. Vários episódios, só problemas diferentes. Mas poderiam ser escritos vários episódios de fugas das nossas vidas, que foi por um caminho errado e no final colhemos algo pior. Então que essa mensagem, irmãos, sirva de alerta para nós. E se você está olhando para Sarai aqui, e vendo ela como a vilã da história, calma, ela não é a única. Os problemas que vimos aqui em Sarai poderiam ser destacados em Abrão também. Ele estava fugindo da espera por um herdeiro, seguindo a rota de concordar passivamente com o que a sua esposa propôs, seguir um caminho duvidoso. Ele não consultou Deus. Ele que teve a experiência de falar com Deus, de Deus ter feito um pacto com ele, ele não se importou de consultar Deus. Ele foi omisso em não tratar ele mesmo da sua esposa e da situação difícil que ela enfrentava. O caminho que ele seguiu, da passividade, resultou num lar cheio de acusações, de afrontas. E Agar não é tão vítima assim, aproveitou para fugir da situação de escrava e, querendo se sobrepor à sua senhora, traiu a confiança dela, fez xingamentos. A situação se reverteu. Aquela serva de confiança passou a ser humilhada. A situação se tornou tão difícil que ela não suportou, fugiu. E você? Do que você quer fugir? Que caminho você vai seguir ou está seguindo? E você sabe onde esse caminho vai lhe levar? Você não sabe. Só quando chegar lá do outro lado é que você vai realmente saber. Você pode até supor, imaginar. Mas dependendo do caminho, dá para nós sabermos. Se for um caminho errado, lá do outro lado vai ser coisa pior. Você que ainda não é crente, escute. Você vai encontrar por aí muitas igrejas e pregadores lhe dando uma rota de fuga dos conflitos familiares. Vão lhe oferecer uma rota de fuga da crise financeira, dos problemas de saúde, da tristeza, do desânimo, da depressão e de outras coisas. Mas essas igrejas e pregadores não falam muito de uma rota de fuga que é indispensável. Na alegoria, o livro alegórico de John Bunyan, O Peregrino, há lá um personagem, que é o principal do livro, que ele fica angustiado ao ler o livro sagrado. Ele entendeu, cristão, ao ler esse livro, que ele estava condenado a morrer, e depois disso, depois da sua morte,
ele iria comparecer no juízo. O cristão ficou parado. Ele chorava angustiado, sem saber para onde ir, porque ele não estava disposto a morrer e não se sentia preparado para o juízo. Ele temia que, caso morresse ou chegasse lá no juízo, o fardo do seu pecado puxasse lá para o mais profundo do inferno. Mas se ele não queria ser puxado para o mais profundo do inferno, para onde ele iria fugir? Evangelista, outro personagem, deu a ele um rolo de pergaminho, onde estava escrito: fugir da ira vindoura. Fugir da ira vindoura. Pessoal, existe sim uma ira vindoura. Está por vir e está vindo um dia em que Deus exercerá o seu juízo e todos aqueles que não obedeceram ao Evangelho, que não obedeceram à sua palavra, todos aqueles que amam seus pecados, sofrerão o castigo eterno. Serão lançados por Deus e puxados pelo peso do seu pecado para o inferno. E você pode ser um destes, que será puxado para o mais profundo do inferno por causa dos seus pecados. Então agora, mais importante do que fugir dos problemas de saúde, fugir do conflito familiar, fugir de crise financeira, o mais importante agora é fugir da ira vindoura. E só há uma rota de escape. 1 Tessalonicenses 1:10 diz: Jesus, que nos livra da ira vindoura. Aquele que morreu na cruz por causa dos nossos pecados é a única rota que nos livra do inferno e que nos conduz para um outro lado bom de fato. É a única rota que nos leva à paz com Deus. Como ele mesmo disse: eu sou o caminho, ninguém vem ao Pai senão por mim. Quando seguimos essa rota, Jesus Cristo, quando fugimos da condenação eterna por Jesus Cristo, o que nós vamos encontrar do outro lado é amor, amor de Deus por nós. Vamos encontrar paz, paz com Deus, paz com nós mesmos e paz com os outros. Iremos encontrar do outro lado o Espírito Santo habitando em nós, nos capacitando, nos dando paz e alegria. Iremos encontrar do outro lado outros peregrinos, seguindo a Cristo, na mesma jornada que nós. E lá do outro lado também teremos sabedoria para sabermos se devemos fugir, quando devemos fugir e como podemos fugir das dificuldades que nós encaramos no dia a dia. Essas dificuldades que nós encaramos de segunda a segunda. E mais do que isso, não teremos só sabedoria para essas dificuldades, mas teremos a presença de Deus conosco em meio a elas. Hebreus 13:5 diz: de maneira alguma, Deus diz, de maneira alguma te deixarei, de maneira alguma te deixarei, nunca, jamais te abandonarei. E ainda, versículo seguinte diz: o Senhor é o meu auxílio, não temerei. No versículo 5 de Hebreus 13, Deus diz para o seu povo: de maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Esse povo é aqueles que foram por essa rota de fuga da condenação eterna, do inferno, que é Jesus Cristo. E lá do outro lado tem Deus dizendo: de maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. E lá do outro lado nós podemos dizer para Deus: o Senhor é o meu auxílio, não temerei. Que venham dificuldades, não temerei. Vamos orar. Nosso santo Deus, nosso bondoso Pai, muito obrigado, Senhor, por tratar o nosso coração com a Tua palavra. Obrigado pelas palavras de confronto e de conforto. Obrigado pelas palavras de encorajamento. Obrigado por Teu Filho Jesus Cristo.
Obrigado pela tua promessa de nunca nos deixar, nunca nos abandonar. Que diante das dificuldades, nós possamos, ó Deus, lembrar e dizer ao Senhor: Tu és o meu auxílio, não temerei. E que assim o Senhor seja glorificado nas nossas vidas, tanto nos momentos bons como nos momentos difíceis. Nos ajuda, ó Deus, a não seguir por essa rota que Abraão, Sara e Agar seguiram. Nos ajuda, ó Deus, a sempre seguir por uma rota que glorifique o Senhor. Nós já seguimos outras vezes por essa rota, Pai. Mas eu te peço que a todos nós dê sabedoria para fazermos agora diferente. Que na próxima dificuldade nós possamos agir diferentes. Pela fé, pela confiança no Senhor. E que aqueles aqui que ainda não têm Cristo, ó Deus, que o Teu Espírito alerte eles, que eles precisam fugir da ira vindoura, e que o único caminho, a única rota é Jesus Cristo. E é em nome dele que nós te oramos. Amém.